4 passos para uma vida de vitória, ou uma vida vitoriosa. Irmãos, nós sabemos que para ter uma vida vitoriosa, há necessário muitos passos, amém? Não são só esses 4 que vão fazer a sua vida ficar assim, uau, transformou tudo. Mas eu creio que através desses passos, você vai ter uma noção do céu para aquilo que você já vem desempenhando como homem, mulher de Deus na sua caminhada cristã. Eu creio que essa palavra vai te encorajar a continuar fazendo aquilo que você já vem fazendo. Sei que vamos ouvir palavras aqui nessa noite que vai nos orientar sobre aquilo que deixamos às vezes de fazer, sobre aquilo que às vezes passa despercebido, porque talvez o que eu vou falar aqui para você não faça sentido para você. Mas lá na minha casa, nem todo dia são flores e um mar de rosa. Nós temos dilemas, problemas da vida, às vezes no trabalho, às vezes na jornada cristã. Talvez isso aconteça comigo, amém? Mas se isso acontece com você, eu creio que hoje Deus vai falar contigo, amém? Irmãos, a vida vitoriosa, ela não é uma vida com ausência de lutas, mas é uma vida que nós caminhamos ou trilhamos com a convicção da vitória, porque quem nos dá a vitória é o Senhor, amém? Sabe, irmão, a caminhada ela não é, como eu costumo dizer, não é mamão com açúcar, sabe? É como rapadura, ela é doce, mas ela não é mole não, amém? Não é sempre que nós conseguimos tirar de letra o que a vida nos reserva, ou que ela nos revela às vezes. E Jesus foi muito claro com isso, né? João 16:33 vai falar, né? Que na vida nós teremos aflições. Mas ele fala o que mais, irmãos? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, irmãos, essa palavra já nos fortalece, já nos sustenta. Independente do que você esteja passando, com a certeza de que o Senhor está conosco, nós também venceremos. Mas nessa noite, Deus quer nos trazer a lembrança, não só que nós temos a certeza da vitória, não só que Ele venceu o mundo, mas que Ele tem algo dos céus para a nossa vida, amém? A grande pergunta não é onde encontrar a vitória, mas como viver de forma que a vitória seja uma realidade diária em nossas vidas. Sabe, irmãos, nós falamos sempre, nós ouvimos sempre dos nossos pastores que nos momentos de dificuldades é onde nós conseguimos perceber o que está dentro de nós. De que forma, irmão? Porque quando nós somos prensados, sabe, naqueles momentos difíceis, alguém já viveu um momento difícil, onde a sua fé foi realmente testada? Ixi, só eu. Ninguém nem fez assim, ó. Amém. Mas se você não viveu, glória a Deus. Mas esteja preparado para os tempos difíceis. Ei, irmão, a realidade dos nossos dias faz com que nós venhamos às vezes a perder a linha. De que forma? Às vezes nós nos esquecemos do nosso Deus pela correria do nosso dia a dia. Não é verdade? Às vezes você vai tirar os olhos do Senhor por causa de um dilema, por causa de uma dificuldade. Eu estava falando com o irmão ali no início do culto, e eu nem vou arriscar o nome, porque eu sou péssimo para guardar nome. E ele falou assim: você já jantou lá em casa, né? Eu falei 2 vezes. E aí ele falou assim: o dia que eu te vi pregando,
Eu falei assim, rapaz, eu conheço um cara parecido com esse, mas ele não tem barba não. A gente estava num propósito, tinha tirado a barba por um tempo. E que bom que ele não lembra desse tempo, amém? Não que a gente seja lindo de barba, mas pelo menos dá uma disfarçada, né? E aí eu me lembrei de um dos dias que eu fui lá, e ele estava passando por um dilema. Um dos filhos dele não estava muito bem, e a esposa estava preocupada, ele estava preocupado. Ia lá, ei, come um pouquinho, o que você quer comer? Eu posso trazer algo aqui para você comer e tal, querendo ver o filho melhorar. Eu não estou dizendo que aquele dia aconteceu isso com ele, mas eu quero usar como exemplo. Às vezes, nesses momentos, aonde nós deveríamos realmente mostrar a graça e o poder de Deus, às vezes isso abala tanto o nosso ser, que nós esquecemos de orar, de buscar ao Senhor, entender o propósito daquilo que está acontecendo, porque a palavra de Deus, ela fala que todas as coisas cooperam daqueles que amam a Deus. Irmão, nada é por acaso. Guarde isso na sua mente. Nada acontece por acaso. Irmão, um filho não fica doente por acaso. Um problema no seu serviço não é por acaso. A doença não é por acaso. As dificuldades financeiras, elas não são por acaso. Tudo é para a glória de Deus. E como eu disse, eu citei o exemplo dele porque me trouxe à memória um tempo difícil. Eu percebi no rosto deles preocupação. E quem tem filho sabe como é que é, não sabe? Irmãos, eu estava falando na conferência que nós nos preparamos muito para a conferência, para a Power Conference. Então, na semana da conferência, eu não pego serviço. A gente finaliza os que estão lá e entrega com bastante misericórdia. E entrega com bastante antecedência aquilo que nós pegamos e tal, para se preparar, para quando der quarta, quinta-feira, a gente tá tranquilo, em paz, não ter nenhum probleminha, uma dificuldade. Mas aí o que acontece? Sexta-feira, um carro estragou na rua de um cliente. No sábado, outro estragou em Cuiabá. Tinha acabado de arrumar na semana com a gente. E aí eu peguei e pedi para um funcionário meu que fosse lá dar uma olhada. E eu falei para ele assim, pode ir tranquilo. Não é nada do que a gente mexeu. Não é nada do que a gente arrumou. E só está acontecendo porque a conferência está rolando e está sendo uma bênção. Sabe o que é isso, querido? É você discernir. Talvez não seja tudo espiritual na sua vida, mas tem coisas que vêm para te desestabilizar. Em momentos em que sua atenção precisa estar para o alto, precisa estar na cruz, precisa estar em Cristo. Irmão, aconteceu duas coisas que poderiam acabar com o meu fim de semana. Acabar com o meu fim de semana. Mas eu falei assim, vai rolar não. Vai rolar não. A gente vai resolver. E tudo vai continuar em paz. Irmão, o menino começou a ficar doente constantemente. Preste atenção, observa. Deu domingo, fica doente. Outro domingo fica doente. Outro domingo fica doente. Outro domingo fica doente. Teu olho, querido. Satanás encontrou aonde mexer os pauzinhos na sua vida. Talvez ele vai falar assim, a falta do dinheiro não desestabiliza ele, mas o filho, rapaz, ele esquece de Deus. Ele vai estragar teu emprego? Não, ele vai te dar uma promoção, para você viver em paz. Ele vai todo domingo, dia de célula.
o menino cai, machuca, infecciona o ouvido. Preste atenção. Não deixe Satanás fazer graça com você. A vida vitoriosa é a daquele que pela fé habita em Deus, de tal maneira que a escuridão da vida o torna apenas sombra de Deus. Quem escreve essa mensagem, né, esse texto para nós é Oswald Chambers. Preste atenção, querido. Descansar à sombra de Deus não é algo que você precisa fazer quando você está com problema. Você precisa viver na sombra do Senhor todo o tempo. Porque nos momentos difíceis, nada vai mudar. Nos dias difíceis, você não precisa se desesperar, porque você já vai entender aonde você está. A melhor forma de viver é enraizado no Pai. Porque independente da circunstância, irmão, você está bem. Você está feliz. E não há nada que agrade mais o coração do nosso Pai do que alguém agradecido, do que alguém grato por aquilo que Ele já fez. Para alcançar essa vida, irmão, nós precisamos ir além de simples desejos ou de adotar uma postura diferente. Nós precisamos decidir pagar o preço no secreto. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão moderno que fazer isso aqui às vezes não é nem todo mundo que sabe o que é. Porque a Bíblia está no smartphone. Porque tudo está tão virtual, tão rápido, que tem pessoas que abandonou esse hábito. Não faça isso. Não faça isso. Tenha costume de ler a sua Bíblia. Nada como ter uma Bíblia de estudo, sabe? Para quando você receber uma palavra que você fala assim, cara, o pastor nunca falou desse jeito, não. Eu nunca ouvi ninguém falar na igreja sobre isso. Eu vou para a Bíblia. Eu vou ver se isso é real. Eu vou ver o contexto dessa história. Eu vou estudar, eu vou perceber se isso é de Deus ou não. Infelizmente, nós temos pessoas vivendo deslumbrado, porque não tem o hábito de examinar as Escrituras. Eu acho que até tem algo escrito sobre isso na Bíblia, não tem, irmãos? O povo perece por quê? Falta de conhecimento. E aí a gente fala que a gente vive pelo Senhor, tudo é para Deus, e a gente louva, falando que está gastando a nossa vida. Mas você não lê a Bíblia, cara. Você não lê aquilo que direciona a sua fé. É estranho, é ou não é? Não é algo que parece que não combina? Eu falo para minha esposa que eu sou muito de observar. E às vezes você observa um casal. Eu vou dar esse exemplo porque semana passada eu estava fazendo essa observação. E você conversa com um e conversa com o outro, parece que eles não conversaram. O que é isso? É falta de relacionamentos. Quando nós deixamos de lado a palavra de Deus, mesmo que você queira levar a palavra de Deus, quem te ouvir vai falar assim, não parece ser. Uma coisa parece que não tem relação com a outra. Parece que não tem intimidade. Parece que não tem busca. Parece que não tem desejo. Parece que não tem vida. Como você tem escolhido viver, irmão? Como você tem escolhido viver? Nós precisamos levar a sério isso.
muito a sério. Porque se nós andarmos pelas ruas de Poconé, e eu creio que aqui não é diferente, o que a gente encontra de pessoas que iam à igreja e não vão mais. E aí muitas das vezes você vai falar de Deus, às vezes você sai envergonhado, porque a pessoa lê mais Bíblia que você, conhece mais que você, teve mais intimidade, momentos, experiência que você. Isso já aconteceu comigo, irmão. Já aconteceu comigo. No início da nossa caminhada, porque é muito legal quando a gente se converte, né? A gente fica muito inspirado em falar e tal. Parece que a gente vai converter todas as pessoas que a gente conhece. Só que a gente esquece que tem um amigo que é filho de pastor, que está desviado. A gente esquece que tem um amigo que era da igreja e agora não quer mais saber da igreja. E aí você vai falar da igreja pro cara, o que acontece, irmãos? O cara fala, eu já sei, eu já vivi tudo isso aí. Mas quando uma pessoa assim se deparar com você nessa segunda-feira, a realidade do Senhor vai ser tão viva na sua vida, que ela nunca mais vai querer viver longe de Deus. Amém? Tem uma passagem na Bíblia, irmãos, que em Lucas, que Simão se encontra com Jesus, ou Jesus encontra Simão, e dá uma ordem a eles. Qual ordem era essa? Lance as. E por que isso aconteceu? Porque o Senhor queria dar uma olhadinha em como estava a fé. Por quê? Porque eles tinham pescado a noite toda. É uma história que todo mundo conhece. Se a gente for falar lá no start, eles vão recitar os versículos para nós. E aí então Jesus fala, não, lança as redes. Mas o que acontece? O que Pedro fala nessa passagem? Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Irmão, talvez você está fazendo as mesmas coisas há tanto tempo, que Jesus está te pedindo para fazer de novo e você não quer. Irmão, preste atenção, guarde essa palavra no seu coração. Talvez falta isso aqui para aquilo que você tem buscado em Deus. Mas você tem falado tanto, orado tanto, buscado tanto, que você não quer mais se relacionar e falar com Deus. Ouça a voz do Senhor e faça. Amém? O mapa para a jornada se baseia em 4 pilares essenciais. E eu quero compartilhar com vocês. Separem-se do que te afasta da promessa. Irmão, preste atenção. Se há uma coisa que pode te afastar da promessa, é o desespero, a falta de fé, a angústia, a falta de paciência. Nós estamos vivendo um tempo onde a paciência já está curtinha, né? Às vezes acabou sua paciência até de me ouvir. E eu te entendo. Eu te entendo. Mas Deus quer nos convidar a fazer diferente. Precisamos ter clareza para entender que nem tudo o que é bom para os outros é bom para nós. As mães já diziam, né? Na nossa infância, você não é os outros, não é todo mundo. E eu uso com meus filhos isso aí, hein? Direto. Ah, mas ups, você não é todo mundo. Chegou minha vez de fazer, irmão. Mas nós precisamos nos lembrar com constância sobre isso. Quando nós estamos fazendo algo para Deus, ou quando nós estamos fazendo algo para nós, que deveria ser a mesma coisa, mas infelizmente não acontece desse jeito. Nós precisamos ter a mente
que às vezes nem tudo que os outros fazem e dá certo, vai dar certo para nós. E nós também temos que trazer à memória que cada um de nós é um ser diferente, criado pelo Senhor. Então cada um desempenha uma função. Não queira viver o que os outros estão vivendo. Irmão, hoje eu estava lá na casa do Silvinho, me divertindo, fazendo o quê? Molhando a grama. Isso aí para mim é fantástico. Nada como ficar olhando para o nada, quieto, em reunião comigo mesmo, molhando alguma coisa. É maravilhoso. Acho que a melhor terapia que existe para mim é essa. E aí eu lá molhando, e Deus falou comigo. Você está vendo que você está molhando a grama? E você está vendo que tem algumas coisas aí que não foi o dono da chácara que plantou, que são ervas daninhas, que são uns matinhos? Falei, tô. Pois é. E você está molhando, sabe o que você está fazendo? Você está estimulando o crescimento. Eu falei, é verdade. E aí Deus falou assim, se o Silvio não escolher um dia tirar esse mato, ele vai sufocar a grama. Irmão, tem coisa que está aí dentro de você, que não foi você que colocou aí dentro. Talvez você ouviu alguém falando, que está crescendo, tomando proporção. Se você não escolher tirar isso de dentro de você, vai sufocar a voz do Espírito. Irmão, cuidado com aquilo que parece bom. Cuidado com aquilo que parece bonito. Eu não sei se vocês têm o costume de ouvir isso aqui, mas vocês já ouviram? Tem nada a ver. Já ouviram? Não, isso aí não tem nada a ver não, hein? Eu sou crente, mas fazer isso aqui tem nada a ver. A gente escuta muito isso das pessoas, mas a gente não deve adotar alguns hábitos. Se nós vivemos para a glória do Senhor, tudo tem a ver com o reino de Deus. Amém? Talvez você está vendo algo crescer dentro de você, que como eu disse aqui, não foi nem você que semeou. Mas você está lá, igual está hoje, ó, jogando uma aguinha, fazendo crescer. Cuidado, guarde seu coração. Talvez você está tendo pensamentos, atitudes, comportamentos que nem você está entendendo porque isso está acontecendo, porque não é algo que você se identifica, não é algo que você tem o hábito de viver. Abra teu olho, abra teu olho. Nós precisamos estar plantados em Jesus, para que os nossos hábitos revelem a glória de Deus. Irmão, preste atenção nos seus hábitos, nos seus costumes, nos detalhes da sua vida, para que você tenha uma vida que glorifique o Pai. Se você não tiver, meu irmão, coragem, porque às vezes, vou até tomar uma aguinha aqui agora. Talvez você não quer arrancar isso que você está vendo, porque está bonitinho, porque está chamando a atenção. Ei, tenha coragem de arrancar da sua vida tudo aquilo que não foi o Senhor que plantou. Preste atenção, porque Mateus 15 vai dizer o que, irmão? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Não adianta você cultivar aquela amizade que você gosta. Se o Senhor não gosta dessa amizade, meu irmão, o que vai acontecer? O Senhor vai arrancar. Porque infelizmente, irmãos, tem amizade que não nos levam a lugar nenhum.
Não se apegue ao que não vem do céu. Para viver as promessas, você precisa ter coragem. Você precisa arrancar o que Deus não plantou antes que roube o espaço da promessa. Talvez você não está usufruindo das promessas do Senhor porque você já sufocou as promessas dele. Com algumas coisas, com alguns hábitos que você nem sequer plantou. Olha que coisa doida. Eu estava falando esses dias na igreja. Não me recordo se foi no domingo ou se foi na conferência. Mas eu estava falando sobre pessoas que abandonaram os sonhos dela porque alguém falou que aquele sonho era só um sonhinho. Era muito pequeno. Eu acredito que foi no culto de domingo, que eu ainda falei sobre meus carros antigos, né? Que é um sonho meu, querido, de ter. Minhas filhas esses dias falaram assim: pai, você já gastou o valor de comprar uns 3 novos? Eu falei: sim, mas os novos não é igual esse. É diferente. É meu sonho. Talvez o seu sonho não é um carro antigo, ou como o povo fala, um carro velho. Mas talvez você está abrindo mão dos seus sonhos porque alguém falou que aquele sonho não valia a pena, que tinha sonhos melhores para ser vividos. Mas não é o teu, querido. Se não é o teu, deixa a pessoa viver. Deus nos criou totalmente diferente um dos outros. Tem pessoa que gosta de rir, que gosta de contar piada. Tem pessoa que você contar piada, ela não dá risada, né, irmã? Estava falando hoje com a irmã, falei: eu fico assistindo esses vídeos, eu dou risada. E ela falou: irmão, graça esse trem não. Eu falei: é isso mesmo. Cada um tem um jeitinho, cada um é de uma forma. Não abra mão do DNA que o Senhor escolheu para você por causa de outra pessoa. Não é o que o Senhor tem para você. Amém? Glória a Deus. 2. Caminhe com foco e propósito. A nossa vida é resultado da nossa intencionalidade ou da falta da nossa intencionalidade. O apóstolo Paulo, ele dá um exemplo do que é caminhar com propósito. Eu creio que todos aqui conhecem esse exemplo. O que ele fala lá em Filipenses 3:13? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me e olho é isso aí. Irmãos, nós precisamos desapegar do passado. Quer arrumar briga com a gente lá em Poconé? É contar aquela história de quando eu era mais novo, eu fazia isso. Rapaz, uma briga. Lá nós temos uma gangue. Estava falando para os irmãos hoje. Contou história triste para nós, o bicho pega. Irmãos, Deus fala na sua palavra que até na nossa velhice nós iríamos dar frutos. Aí você fica amarrado no passado, porque rapaz, tinha uma vez eu cantava demais, ó. Eu tocava demais. Eu fazia o louvor sozinho, era uma benção. Continua, queridão, vai fazer. Tem serviço para sempre no reino de Deus. Não para não. Quem vive de passado é museu. Nós não podemos viver no modo automático. Nada acontece por acaso na vida de quem anda com Deus. Cada decisão precisa ser tomada com propósito, direção e clareza, e não por impulso ou conveniência. Tenha cuidado com o seu coração. Tenha cuidado. Porque às vezes
Você está caminhando aqui reto, tá perfeito, tá certo. Deus está amando sua caminhada de fé. Aí você dá um vacilo. E aí tem um cara que não descansa nunca. E ele vai falar: achou o ponto fraco aqui. Agora eu vou trabalhar para que todas as vezes ele tropece no mesmo dilema da vida. É o que eu falei para vocês da ilustração lá do início. Preste atenção. Se quando o seu filho ficar doente você não vem para a igreja, o diabo vai fazer ele ficar doente todas as vezes que ele não queira que você venha para a igreja. Se a preocupação com uma conta te faz abandonar o culto de domingo, você não vai ser próspero nunca. O Satanás não vai deixar. Mas Deus... Ei, irmão, Deus quer que você rompa com isso. Se necessário for deixar o Satanás fazer isso, ele vai deixar. Para que você crie vergonha de sua cara. Para que você encontre esconderijo no Pai e viva uma vida de plenitude. Irmãos, o evangelho é simples. A igreja ela precisa fazer um monte de coisa, evento. E traz pastor de fora, porque isso daqui fala, você não dá muita importância. E traz um irmão variado da cabeça para falar, porque talvez um doido falando, você fala: que se esse doido falou, eu tenho que fazer também. E aí vem evento, vem conferência, retiro, e isso e aquilo. Tudo isso é para fazer você amar a Deus, querido. Não tem outro objetivo. Só amar o Senhor. E se nós entendesse isso com rapidez, essa cidade já estava toda ganha para o Senhor Deus. E o Senhor Jesus conta comigo e com você para fazer com que isso aconteça. Amém? Gênesis 13, 11. Irmãos, por que nós temos que ter entendimento da direção e clareza? Gênesis 13, 11 relata uma história que eu acho incrível, que é a história de Ló e Abraão. E a história diz que eles saíram juntos e peregrinaram pela terra, até que um dia Ló estava com muitas coisas, muitos animais, posses, servos, e uma terra já não era suficiente para os dois. Então Abraão, para que não tivesse contenda, ele fala o quê? Ló, pode olhar tudo o que você quiser aí. Se você falar para mim assim, eu vou para cá, eu vou para cá. Se você disser assim, eu vou para lá, eu vou para cá. Para que não haja briga entre nós. Agora olha só o que a falta de entendimento e de clareza do Senhor em nossas vidas faz com a nossa mente, com o nosso coração. Ló até aquele momento não tinha percebido que ele só era próspero daquele jeito, porque as coisas só estavam indo bem daquele jeito, porque Deus escolheu uma pessoa para abençoá-lo e para guardá-lo. Irmão, entenda como anda a sua vida. Olha quem está ao seu lado. Preste atenção nos seus amigos. Preste atenção nos seus familiares. Talvez o Senhor escolheu alguém para mudar a sua sorte, para mudar a sua vida. E você deixa a pessoa para trás. Mas sabe por que isso acontece na nossa vida? Porque muitas vezes nós nos deixamos ser levados pelo nosso... A palavra de Deus vai falar que Ló olhou um campo, a coisa mais linda, que parecia o jardim do Senhor. E aí ele olhou e falou assim: eu quero para cá. Quantos de nós já não ouvimos que as aparências enganam? Cuidado com suas escolhas. Só que o que Abraão fez, irmãos? Abraão falou assim:
Tá tranquilo, pode ir, eu vou para lá. Só que Ló não olhou para onde ele estava indo, porque a palavra de Deus vai continuar dizendo sobre as pessoas que habitavam em Sodoma, que eram pessoas más, perversas, que eram muito pecadores e que não amavam o Senhor. Olha para onde ele escolheu ir. Temos que ter entendimento em nossa alma, para não fazer as mesmas escolhas em nossa vida. Talvez você está caminhando com alguém e sua vida está uma bênção, e você resolve caminhar de outra forma, fazer de outro jeito. Talvez você nem deu importância para aquelas pessoas que estavam ao seu lado, e sua vida começa a É o nosso coração que enganoso, irmãos. Dê valor para as pessoas que te abençoam. Dê valor para as pessoas que pagam o preço pela sua vida. Dê valor pelas pessoas que te impulsionam. Ei, se for para você ter uma amizade com alguém que não te admira, que não te valoriza, vai procurar outro amigo. Da mesma forma, você caminhe com pessoas que você admira, que você valoriza. Caminhe em honra. O que aconteceu com Ló foi simplesmente algo que acontece com quem não caminha por propósito, caminha pelas próprias vistas. Quem não vive por propósito acaba vivendo por distração. A armadilha de Satanás para nós até hoje é a mesma. Tentar tirar o nosso foco, nos distrair, fazer-nos olhar para o lado, tirar os nossos olhos do Senhor. E é até esquisito usar isso aqui para crente, mas quem de nós nunca viu a passagem da Bíblia, onde um cara ousado que estava caminhando por sobre as águas, resolve tirar os olhos do Pai e afunda? É isso que acontece, irmão. Amém? Ore por sabedoria antes de agir. Antes de agir, busque direcionamento do alto. Não tenha pressa para resolver as coisas. Nossa pastora sempre fala: sempre há tempo para respirar. O conhecimento, ele pode abrir portas, mas só a sabedoria divina mostra qual delas você deve entrar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que quem gosta de trabalhar, quem é esforçado, quem é determinado, ele vive a vida dele inteira de portas abertas. Agora, quem que vai falar para você? A porta é essa aqui, ó. Estava comentando hoje, a gente é meio doido. Quando está muito cheio de serviço lá na oficina, a gente fecha as portas, 6h30 da tarde, e fala: vamos dar uma aliviada aí, bora. E a gente arruma 4, 5, 6 carros. Às vezes a gente para 10 horas, às vezes a gente para 1 da manhã, às vezes a gente emenda um dia com o outro. E aí, a maioria das pessoas que vão trabalhar lá conosco, a maioria não fica. Aí você pode estar falando assim: mas eu também não queria ficar não. Tá doido? Irmãos, a gente tem uma vida só para gastar. E não pense porque você trabalhar um pouco mais, você não está fazendo para o Senhor. Não faça isso sem propósito. Mas se for propósito, faça. Ei, talvez você está indo embora cedo do trabalho e tem alguém ficando até mais tarde lá porque precisa de uma hora extra, mas precisa de uma palavra sua para ele sair da onde ele está e encontrar o Senhor e transformar a vida dele. Mas talvez a sua vida esteja muito boa para você fazer isso.
Mesma coisa na igreja, irmãos. Que a graça de Deus Pai, a hora que o pastor abre o olho assim, o banco está vazio. Tem mais ninguém, né, na igreja. Preocupado, ansioso, querendo ir embora. Talvez tudo que eu vou falar para você hoje aqui nada vai fazer sentido, mas talvez um irmão aqui fora te entregue uma palavra que vai transformar a sua vida. E você está abrindo mão. Não faça isso, querido. Tenha discernimento. Amém? A sabedoria de Deus nos livra de atalhos perigosos e nos guia com segurança. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. O que Tiago vai falar, irmãos? Ou você vai buscar lá, você vai aprender. Ninguém quer falar aqui, eu não vou falar também não. Aquele que tem falta de sabedoria, esse é manjado, né? Mas ninguém quer falar. Quando não oramos, não apoiamos apenas o nosso entendimento naquilo que não tem profundidade para nós ou estrutura. Quando nós não oramos, nós estamos escrevendo uma história de fracasso. É certo que mais hoje ou mais amanhã você vai se arrepender do que fez. Mas peraí, Marcelo, você não está falando sobre passos que eu tenho que dar para as coisas dar certo? Melhor do que saber o que você precisa fazer para dar certo, é saber o que você não deve fazer. Amém? A oração antes da decisão é o filtro que separa o engano da direção de Deus. É algo simples, irmão. Simples de fazer. Como a pastora Maressa costuma falar. Minha pastora é top demais. Sempre há tempo de pensar. Talvez você está naquele momento que você quer matar sua esposa. Mas aí você dá 3 respiradas, você vai ver que você está sendo demais de ignorante. E que o que ela falou estava certo. O que a gente tem que entender é o seguinte. Ô irmão, vou fazer uma piada agora. Tudo que é criado é semelhante a quem criou, amém? Quem criou a mulher? Deus. Por que a mulher nunca está errada? Porque Deus nunca errou. Aí você fica aí querendo bater cabeça. Essa semana a gente falou para um irmão lá, irmão, você não quer ouvir Deus? Escuta pelo menos sua mulher. Você não tem problema na sua vida? Brincadeiras, irmãos, à parte, mas é verdade. Se a sua esposa, se a sua filha, se a sua irmã, pessoas que estão próximas de você, te dá um direcionamento, uma palavra, ouça com atenção, dê valor. Ninguém que te ama quer teu mal, entenda isso. Ei, quem é pai, mãe, sabe do que eu estou falando. Quantas vezes os nossos filhos estão fazendo coisas que a gente já passou por lá, já sabe que é errado. E aí você fala assim, eu estou falando isso porque eu não quero seu mal. Essa é velha também. Essa é velha igual você não é todo mundo. Mas a gente quer viver a nossa própria história. A gente quer ser o bonzão. A sua vida não te pertence mais. Ei, morto não tem vontade, morto não tem querer. Se você escolheu morrer para o mundo e viver para o Senhor, quem governa a tua vida, meu irmão, é o Senhor. Ah, mas as decisões que eu tomei até hoje... Tenha vergonha na cara, rapaz. Foi Deus que te direcionou, se deu certo até hoje. Fica assim, vai descendo, não, irmão. Fica não.
Guarda seu coração. Amém? Faz sentido, irmão? Faz sentido? Talvez eu estou falando um trem que não tem nada a ver aqui. Você não ouve, não. Fica em paz, está tudo certo. Coloque o Senhor no centro de todas as suas decisões. Deus não quer ser parte das suas decisões. Deus quer ser aquele que toma as decisões por você. Seja um filho obediente. Qual é o abecedário do crente? Obedecer, irmão. Essa é de crente velho. Eu não sou crente velho assim, não. Mas ela está guardada aqui. Um abecedário da gente é esse aí, irmão. Obedecer ao Pai. Amém? Viva no esconderijo do Altíssimo, irmão. Em nome de Jesus, não queira negociar princípios. Viva os princípios de Deus. Amém? O lugar de habitação e permanência diária de todo crente deve estar lá, aos pés do Senhor. Quando você está cheio de Deus, não há como fazer escolhas erradas. Amém? Vocês concordam com isso, irmãos? Vocês acham que é isso mesmo? Quando eu estou cheio do Senhor, quando eu estou vivendo na presença do Senhor, as minhas escolhas são Ele que determina. Tem como dar errado? Mas muitas vezes a gente não faz isso. E eu falo por mim mesmo. Uma vez eu tive uma conversa com um pastor. Falei, pastor, eu estou decidido a ir embora. Nós vamos mudar de cidade. Não foi com o pastor Samuel. Nós vamos mudar de cidade. Ele falou, filho? É. E para onde você vai? Eu falei a cidade. Ele falou, você vai fazer o que lá? Pode rir, não tem problema, irmão. Eu sou mecânico. Eu falei, nós vai vender pastel. Ele falou assim, meu filho, se você sair daqui vendendo pastel, ir lá, voltar, você não tira teu dízimo, o que você quer fazer lá? E eu, um grande idiota, falei assim, eu já tomei a decisão e vai ser uma benção. Irmão, a gente tinha carros, moto, bem, tinha dinheiro na conta. Foram 9 meses. Tem algum curso a não ser gravidez de 9 meses que vocês conhecem? Esse foi o melhor da minha vida. Eu saí de lá sem dinheiro para comer, irmão. E eu só saí de lá porque alguém pagou o caminhão da mudança. Mas eu achava que estava ouvindo Deus. E que era o que precisava ser feito. Mas foi tão doido esse tempo que antes da gente voltar, esse pastor que me ganhou para Jesus, ele visitou a igreja que a gente estava nessa cidade. E ele falou assim, filhão, volta. Eu não falei nada para ele. E espero que ninguém tenha contado nada. E ele falou, volta logo. Dá tempo, sempre há tempo. Irmão, o que eu quero te dizer? Não estou aqui para te contar a história triste. Sempre há tempo de a gente pegar, ligar o GPSzinho. Quem já fez isso? A hora que a moça fala assim, recalculando a rota. Mude a rota da sua vida. Deixa para trás aquilo que você achou que era certo, que não deu certo. Ouça a voz de Deus. Busque o Senhor a todo tempo. Faça a vontade de Deus. Faça com que a glória dEle seja resplandecente sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que estão ao seu lado. Irmãos, por muito tempo as pessoas falavam assim, onde você estava com a cabeça, cara? Você é louco? Eu falei, cara, é um curso que ninguém poderia me dar, a não ser Deus me permitindo fazer. Amém?
O mundo pode olhar e enxergar portas fechadas, escassez e dificuldade. Mas quem vive conectado com o céu, enxerga possibilidades, soluções e caminhos abertos. Irmãos, não vou negar, nós estamos vivendo um tempo em que o governo está influenciando muitas coisas que dificultam as nossas vidas. Não tem como negar isso. Mas quem vive pela ótica do céu, pelo governo do céu, pode vir o vento que vier. Dá para contar a história dos lobinhos. Ninguém nem sabe que eu errei. É do porquinho, irmão. Pelo amor de Deus. Era só um lobo. Domingão você está cansado demais, irmãos. Eu vou acelerar daqui para Paconé e chegar lá, se brincar nem dormir eu vou conseguir, de tão acelerado que eu estou. Ei, preste atenção. Não viva histórias tristes na sua vida. Você nasceu com uma palavra sobre ela. Você nasceu para dar certo. É uma sentença de Deus sobre sua vida. Amém? Quem habita na presença vive acima das circunstâncias. Portanto, para você ter uma vida vitoriosa, o que você precisa fazer? Separe-se do que te afasta da promessa. Caminhe com foco e propósito. Quem quer caminhar assim? Ore por sabedoria antes de agir. Dependa do Senhor em todas as estações da sua vida. Isso aqui é muito importante, irmãos. E eu não quero nem que você olhe por irmão, se você conhece um irmão que faz isso. Mas toda igreja tem, infelizmente. Aquele irmão que quando está passando na prova, está pregado com Jesus. E aí quando a vitória vem, ele nem lembra quem é Jesus. Jesus, que Jesus você está falando? Viva todas as estações com o Senhor. Deus quer estar contigo na hora do choro, mas Deus quer estar contigo na hora da alegria. Deus quer estar contigo no momento de dificuldade, mas Ele quer estar sorrindo, festejando no dia que der certo. Ei, não viva cantando a musiquinha, amém? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Essa é triste demais. Viva a presença do Senhor. Amém?